Olá, povo de Deus. Me chamo Josias, sou pastor da Igreja de Cristo em Quixadá. Mais uma vez eu quero trazer uma mensagem para o nosso coração. Nós estamos nos dias de terça-feira, trazendo uma reflexão que fala da oração. E nós temos trabalhado um tema que fala da oração com propósito. Eu quero, desde já, agradecer aí todo o pessoal da Igreja de Cristo, principalmente da nossa igreja, que tem acompanhado, tem procurado aí se alimentar através das reflexões, tem buscado realmente continuar o compromisso com o Senhor, uma vez que nós estamos trabalhando já há mais de 2 meses com esse sistema, né? Dentro desse sistema, para que nós não percamos o alimento espiritual, não percamos a pegada na caminhada com Cristo. Então, quero trazer mais uma reflexão. Eu quero começar com uma afirmação. A oração que alcança o verdadeiro propósito é aquela que agrada a Deus. Ou seja, a oração ela só pode realmente ter os resultados que nós almejamos, se essa oração ela estiver sendo ouvida pelo nosso Deus, se Ele realmente se interessar naquilo que nós estamos, aquela conversa que nós estamos desenvolvendo. A palavra de Deus é muito clara, quando ela diz que nem todas as orações são ouvidas por Deus. Tem oração que Ele fecha os seus ouvidos, não ouve, não responde. E com certeza nenhum propósito tem nesse tipo de oração. Precisamos realmente entender esse processo, como trabalhar nessa questão, para que realmente nós estejamos fazendo orações que tenham propósito, que alcancem os objetivos, que realmente venha surtir os resultados necessários. E eu quero ver aqui alguns textos. Na verdade, eu vou usar alguns textos da palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, para que nós possamos aqui desenvolver a nossa conversa. E eu quero, na verdade, partilhar mais uma vez com o povo de Deus sobre essa questão. Vou ler um texto aqui primeiro, que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 5, verso 16. Diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. É um texto muito conhecido, é um texto muito usado entre nós, cristãos, e, na verdade, traz aqui coisas preciosas para dentro da nossa reflexão, dentro do nosso propósito, do nosso tema. Deixa bem claro de que nós devemos orar uns pelos outros. E essa oração, ela tem um objetivo, segundo esse texto que nós estamos lendo, tem um objetivo de trazer cura. Cura na alma, a cura espiritual,
a cura física. Tem um objetivo de trazer essa característica tão importante que o nosso Deus dispõe para nós, cristãos. Não há nada mais importante do que recebermos cura do nosso Deus. E isso pode acontecer através da oração. Ele diz que nós oramos uns pelos outros. Eu oro pelo meu irmão ora por mim. Não existe uma pessoa específica, não existe uma particularidade nessa palavra do Senhor. Todos os crentes podem se beneficiar desse recurso magnífico que Deus coloca ao nosso alcance. E qualquer um, desde uma vez que ele entregou a sua vida a Jesus, optou em seguir os caminhos do Senhor, automaticamente ele vai estar autorizado a orar para que Deus cure. Então todos nós temos esse benefício ao nosso favor, todos nós temos essa graça dada por Deus. Agora, existe aqui uma característica também muito importante, que vem antes de nós usarmos esse recurso de orar um pelo outro para que Deus ele derrame a sua cura. Ele diz que antes disso nós devemos confessar os nossos pecados. Então, eis aí uma questão pelo qual nos dá a autoridade ou nos tira a autoridade. Vai depender da nossa confissão. Ele diz que eu devo confessar os meus pecados aos irmãos. E que os irmãos devem confessar os seus pecados também aos irmãos. E através dessa confissão, se ela for uma confissão genuína, Deus ele examina o coração e vê a qualidade da nossa confissão. E quando realmente nós alcançamos o coração de Deus, e aí é onde está o propósito, nós alcançamos o coração de Deus através da nossa confissão genuína, aí ele derrama cura a partir da oração. Então, aqui a palavra de Deus estabelece uma das maneiras pela qual o Senhor ouve as nossas orações e age a partir das nossas orações, ou ele despreza. Porque se a confissão ela é uma confissão enganosa, uma confissão falsa, Deus ele não vai derramar cura, não vai beneficiar as pessoas que não estão realmente alcançando o seu coração com justiça, com lealdade, com honestidade. Então nós podemos ver aqui já de cara a situação em que Deus ouve ou não as nossas orações. Ele continua ainda no mesmo versículo, na parte 2 do versículo, ele diz: a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Veja só como é que o nosso Deus faz. Ele nos justifica a partir do momento que eu tenho uma confissão honesta, genuína. A partir desse momento, ele vai me justificar. E aí, debaixo dessa justiça, ele diz que agora eu sou um homem justo e eu posso orar com fervor, que vai acontecer. Vai ter poder, resultados maravilhosos quando nós oramos com propósito.
propósito bíblico, o propósito da palavra de Deus, o propósito do nosso Deus. Quero ver aqui um outro texto com os irmãos, para que nós possamos estar realmente entendendo todo esse processo e nos utilizando de uma forma consciente. É um recurso que o Senhor coloca à nossa disposição, mas nós devemos saber como usar, né? Então, esse texto aqui, ele confirma o anterior, que nós lemos agora. É o que está escrito em Salmos capítulo, ou melhor, Salmos 66, do verso 18 ao 20. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, para que nós possamos ter a confirmação aqui do que Deus está falando ao nosso coração. Salmos 66, do verso 18 ao 20. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. O salmista diz assim: a ele clamei, pedindo ajuda, e com a língua o louvei. Se tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Olha, o texto de Tiago que nós lemos, ele diz: confessem os vossos pecados uns aos outros. Aqui ele está dizendo, se esse pecado não fosse confessado, nunca Deus teria ouvido. Incrível, né? Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, ou seja, escondido, não confessado, ou confessado de forma falsa, né, só para agradar os irmãos, aí as orações não seriam ouvidas, não será ouvida por Deus. Mas Deus me ouviu. Ouviu por quê? Porque Ele não escondeu o pecado, não guardou o pecado no coração. Deus me ouviu e Ele atendeu a oração que Ele dirigi. Ah, Deus maravilhoso, tremendo, né? Atende as nossas orações quando elas alcançam o propósito verdadeiro. O propósito verdadeiro é agradar o coração do Senhor com as nossas palavras. Palavras que são acompanhadas de atitudes. Palavras que são acompanhadas com honestidade. Verso 20. Louvado seja Deus, porque Ele não rejeitou a minha oração e não deixou de me dar o seu amor constante e fiel. O amor do Senhor, Ele é constante. A fidelidade do nosso Deus, ela é renovada a cada manhã. E está à nossa disposição. Ele fez com que o seu amor, sua fidelidade fosse derramada sobre os justos. E de acordo com o que nós estamos aprendendo aqui na palavra do Senhor, a justiça ela vem simplesmente pelo fato de confessarmos os nossos pecados genuinamente. Uma confissão bem legítima e original. Abrir o coração, se derramar na presença do Senhor. Ele sabe quem nós somos antes de falarmos. Então, não precisa esconder nada. Por mais feio que seja as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos pecados, derrama, abre o coração.
derrama tudo nos pés do Senhor. E aí Ele nos justificará. E aí as nossas orações alcançarão o propósito real e verdadeiro. Quero também aqui mencionar um terceiro texto da palavra do Senhor. É o que está escrito em Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, verso 9. Diz assim: Deus despreza as orações. Olha, veja bem, é a palavra de Deus que está dizendo. Ele despreza as orações de quem se recusa a ouvir a lei. A lei do Senhor, ela é estabelecida sobre nós. Quando a palavra de Deus fala de ouvir a lei, está falando de praticar a lei do Senhor. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas diz que tem aqueles que escutam, mas não ouvem. É exatamente aquela pessoa que escuta e até entende, mas não coloca em prática. Então esse ouvir está se referindo a guardar no coração a lei do Senhor e usar essa lei sempre para promover justiça, para promover harmonia, paz, para promover atitudes que nos leve à identificação com o nosso Deus que é santo e verdadeiro. A partir do momento em que nós vivemos da forma que agrada ao nosso Deus, isso justifica, isso mostra que nós estamos dando atenção, valorizando, dando importância à lei do Senhor. E quando nós não fazemos isso, as nossas orações, elas são desprezadas por Deus. Ele não ouve, ele fecha os seus ouvidos e não quer saber. Palavra do Senhor que nos fala estas coisas. Eu quero ver aqui mais um texto também com os irmãos. Está escrito em Mateus, capítulo 7, verso 11. Mateus, capítulo 7, verso 11, diz o seguinte: se vocês que têm um coração duro e são pecadores, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Veja bem, a nossa oração, quando nós estamos justificados por Deus, com o nosso procedimento, a nossa maneira santa de nos conduzir e de até nos achegarmos a Deus, nós chegamos com os nossos pedidos ao Senhor e a palavra dele garante, com certeza ele vai nos dar as coisas boas que ele tem para nós. Então, isso nos mostra que quando nós oramos e nos achamos retos diante de Deus, nos julgamos que estamos em paz com Deus e ainda assim nós não recebemos aquilo que nós estamos pedindo, é porque Ele sabe que aquilo não é bom para nós. Então não fique triste. Toda vez que você colocar as suas causas diante do Senhor, as suas petições, seus conflitos, e Deus ele enviar uma resposta negativa, se alegre, glorifique o Senhor.
É porque ele sabe que aquilo ali não é bom e ele não vai dar o que não é bom para os seus filhos. Assim como nós não damos o que não presta para os nossos filhos, é isso que a palavra de Deus está dizendo, ele também não nos dá o que não presta. Ele vai nos dar coisas boas, que nos beneficia, que nos abençoa, que realmente nos edifica, traz proveito para a nossa vida. E para a gente encerrar, quero ver aqui um texto que faz um fechamento aqui dessa reflexão para nós. Está em Isaías, capítulo 65, verso 24. Isaías, capítulo 65, no verso 24. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Deus diz assim: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Antes mesmo de nós pedirmos, Deus já sabe o que nós estamos precisando e Ele está dizendo aqui: eu já terei respondido a oração do meu filho, daquele que agrada o meu coração, daquele que é reto, daquele que é justificado por mim, pela confissão dos seus pecados, pela maneira santa de procedimento. Antes que ele fale comigo, eu já respondi a sua oração. Coisa maravilhosa, coisa preciosa. Então essa a mensagem do Senhor para a nossa vida hoje, para o nosso coração, que você possa meditar e guardar bem essas coisas, para que o seu coração, ele salte de alegria sempre na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.